E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais uma vez. Eu acho que vocês estavam com saudade de mim, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo. Mas enfim, não sei se vocês se lembram, mas no vídeo, num dos vídeos recentes, perdão, minha língua está enganchando, mas enfim, não sei se vocês se lembram, mas num dos vídeos recentes a gente postou uma engenharia reversa é, na câmera Wi-Fi, não lembro o nome, acho que era alguma coisa. Mas enfim, o vídeo tá aqui, certo? Tá na tela aqui. Pronto, é a câmera A9, certo? E basicamente eu não tenho muito avanço naquilo por conta que tem a criptografia e acabou que eu tenho outras coisas para resolver, tenho que trabalhar, né? Enfim. Mas enfim, dito isso, no vídeo de hoje vai ser meio que a mesma coisa, basicamente, só que com outro aparelho. Dessa vez é com um aparelho que na verdade é um drone, certo? Não sei se vocês conhecem, mas tem uma marca chamada DJI, que é uma marca muito boa para drones. E eu acabei comprando a cópia da cópia chamada DLI, certo? Muda só uma letra aqui e o drone todinho, basicamente o drone ele é bom, certo? Mas não é a qualidade toda do DJI, certo? Mas enfim, esse drone aqui eu comprei, ele promete ter uma câmera 4K, mas eu acredito que não chegue a 4K. E ele tem também uma câmera aqui que não se diz a resolução. Na verdade, nem se diz no anúncio que tem essa segunda câmera aqui, mas a resolução acredito que não chegue nem a 640 por 480, certo? Mas enfim, aí o que acontece? Esse drone aqui eu comprei na Temu, não recomendo vocês comprarem nada na Temu, certo? Mas eu comprei, não façam o que eu faço, mas eu não resisti à promoção e comprei. Mas enfim, o que acontece? Esse drone aqui, ele não tem, não, ele tipo veio no manual dele um aplicativo para baixar, que aí seria o RC FPV, certo? E acabou que o aplicativo que ele recomenda baixar, ele não sincroniza com o drone. Por algum motivo ele não conecta com o drone. Aí testei com vários outros aplicativos e não conectam. Então, basicamente, eu passei 4 dias, recebi ele na sexta e 4 dias eu consegui fazer ele conectar com o drone. Aí, tipo, eu não consegui ainda conectar nessa câmera aqui, mas nessa de baixo eu consigo conectar tranquilamente, certo? E basicamente eu já consigo fazer ele voar, certo? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Eu vou ficar com ele na mão, certo? Porque questões importantes. E sim, e ele faz bastante barulho, já estejam avisados, certo? Não sei como é que vai ficar o áudio com ele fazendo a zoada aqui. Mas enfim, ele tá ligado aqui, eu vou conectar aqui no Wi-Fi dele e vou abrir o código aqui para vocês verem. Pronto, o código tá aberto aqui, eu acho que dá pra ver, beleza. Beleza, ele tá conectado, eu vou abrir aqui o script. Vamos, meu filho. Só com uma mão é meio difícil, viu, galera? Beleza. Pronto, ele abriu o script aqui, a tela vai ficar preta porque eu não implementei nada aqui, certo? Tipo, no caso seria para ser a câmera, mas a câmera eu botei outro script que eu estava testando. E no caso é a câmera de baixo, então ia ficar saindo da minha mão, não ia adiantar muito fazer o vídeo assim. Mas enfim, eu vou apertar o W aqui e ele vai começar a girar as hélices. Legal? Basicamente o drone ele está funcionando conectado no meu computador via Wi-Fi, que ele emite um Wi-Fi e um Wi-Fi que ele emite o Wi-Fi do seu drone e só uma pessoa que consegue acessar esse Wi-Fi, certo? Se você tentar acessar com dois aparelhos,
infelizmente não dá certo. E também se você tentar conectar no, no roteador, também não dá certo, certo? Mas basicamente, como é que eu fiz essa engenharia reversa para a gente conseguir conectar o drone no meu computador? Basicamente, eu não sei como é que eu fiz isso. Mas enfim, basicamente, para fazer a engenharia reversa, eu precisei fazer algumas coisas, certo? Que, por exemplo, foi aquela mesma história que eu fiz no da engenharia reversa da mini câmera. Que no caso eu peguei o aplicativo que deveria funcionar e fui lendo ele, certo? Eu não vou mostrar aqui por questões de direitos autorais, mas eu fui lendo o aplicativo, tentando entender e achei alguns protocolos que até conectavam pelo meu script no drone, mas tipo, ele mandava e tipo, a mensagem morria, sabe? Tipo, não fazia nenhuma acóstica no drone. Tipo, ele de fato conectava nas portas que tinha declarado lá no aplicativo, porém as respostas que o drone devolvia meio que pareciam soltas, certo? Não fazia nenhum sentido, pelo menos para mim, certo? Então eu comecei a procurar também na internet por outros, por algum código fonte aberto. Porém, depois de muita pesquisa, eu não encontrei até que eu perguntei ao ChatGPT se ele indicava algum aplicativo que desse certo ou alguma coisa. E ele só indicou os aplicativos que eu já tinha testado. Então, basicamente, até não ficar parado assim, basicamente, eu fui pedi ao ChatGPT para ele me dar alguma indicação de alguém que fez o disassembly. O ChatGPT também não conhecia nada. Então a recomendação que o ChatGPT me sugeriu foi de abrir o drone. Mas eu não sou doido de abrir um drone que eu acabei de comprar, né? Pior que sou. Eu abri. Aí abrindo o drone eu consegui achar um vídeo. Deixa eu pausar aqui e mostrar. Pronto, essa é basicamente a foto que eu tirei da placa, certo? Para eu poder consultar depois e também mandei para o ChatGPT também para ver se ele conseguia me explicar mais ou menos como é que funcionava esse circuito. Porém, ele sim um barulho todinho também. Mas enfim, basicamente eu peguei essa imagem e tipo, embora o risco aqui esteja bem apagado, meio que tipo, as letras estavam bem apagadas, estava bem riscado. Eu acabei pesquisando o protocolo do drone, certo? O nome desse chip, quero dizer, e encontrei um vídeo na internet de um encontrei o vídeo na internet de um indiano. E aí ele explicou como é que funcionava o drone e tudo mais. E deu uma luz. Porém, ainda era tipo uma luz lá no fim do túnel, certo? Então, basicamente, estava sem saída ainda. Porém, eu já tinha visto eu já tinha visto como é que funcionava, como era para funcionar a comunicação do drone, certo? Com o aplicativo que veio na capa, no, que veio no manual, certo? Porém, ainda faltava alguma coisa que me desse a luz. Inclusive, uma coisa que eu percebi aqui é que talvez esse pino aqui esteja soldado errado. Que aí, tipo, talvez ele esteja em curto aqui, não sei. E aí eu ia explicar uma coisa que está acontecendo na engenharia reversa. Mas depois eu falo sobre isso. Na verdade, eu vou falar agora, já que eu citei. Basicamente, nesse controle que eu fiz, basicamente eu estou tendo que mandar tipo, o drone ele tipo, faz movimento para subir, faz para o lado, faz para o outro lado, faz para frente, para trás e faz girando, certo? Só que, só que no meu controle ele não dá para fazer girando porque tipo, basicamente tem que nesse drone por algum motivo eu tenho que mandar o sinal de girar
e o sinal de subir ou de ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Tipo, se eu não mandar o sinal de girar, ele não funciona, certo? E tipo, tem que ser na mesma intensidade do que eu boto para ele subir ou ir para frente, ir para o lado, enfim, eu tenho que passar o sinal de girar por algum motivo, não sei porquê, e acredito que talvez essa parte que esteja aparentemente soldado fazendo curto, talvez explique esse motivo. Mas eu vou ter que abrir de novo o drone para ver isso. Eu acredito que dessa vez eu não sou doido de abrir de novo, certo? Mas enfim. Aí, com isso eu encontrei, como eu disse, eu encontrei esse vídeo aqui, certo? Deixa eu só... Eu encontrei esse vídeo aqui, desse canal aqui, Circuito Digest, que ele mostra toda a estrutura do drone todo aberto. Então, tipo, ajudou bastante a entender mais ou menos como o drone funciona pelo controle, certo? E ele explicou muito rápido sobre o chip Wi-Fi. E eu percebi que tanto o chip Wi-Fi quanto a placa do drone é a mesma que ele mostra aqui no vídeo. Só que tipo, na caixa do drone, o meu tá como E99. Só que a placa ele tá usando essa placa do E88. Que aí já muda meio que como funciona o protocolo. E aí com isso eu consegui pesquisar melhor algumas coisas e encontrei um GitHub. Eu vou abrir aqui rapidinho. Aí eu encontrei um GitHub que, no caso, é um GitHub que o cara fez destinado para as pessoas não dependerem como é que diz? De programas chineses para usar seus drones. E aí o cara fez uma biblioteca enorme para um monte de drones. E como ele fez uma biblioteca enorme para um monte de drones, eu aproveitei essa biblioteca para dar uma estudada. E eu vi aqui que ele botou que talvez o E99 e o E88 sejam suportados. Ele já botou aqui qual é a biblioteca que usa. Porém, pelos testes que eu fiz dentro desse repositório, acabou que meu drone ainda não é compatível com esse repositório. Então, basicamente, eu fiquei meio que sem saída. Mas eu tenho uma estudada no código do cara e estudei mais especificamente a parte onde ele diz que supostamente conectaria esses dois modelos de drone. E aí, com isso, eu acabei percebendo uma coisa. Quando eu conectava quando eu executava o código do cara e ligava meu drone, ele meio que acendia as luzes, tipo, que ele normalmente fica piscando enquanto procura um controle. Só que aí, quando eu executava o código do cara, as luzes paravam de piscar, elas ficavam acesas direto. Ou seja, basicamente o controle a biblioteca que o cara fez estava se conectando com o drone, só não estava conseguindo enviar os sinais corretos. Então, com isso, eu acabei investigando mais o código do cara e percebi que um comando lá, mais especificamente, eu acho que fechei, mais especificamente esse comando aqui, ó, esse aqui é do meu código, certo? Mais especificamente esse comando aqui meio que fazer o drone parar de piscar. E aí foi quando eu peguei esse comando e comecei a investigar ele e percebi que é o seguinte, basicamente esses bichos aqui parecem ser sinais de alavancas. E tipo, tô dizendo parece, mas na verdade agora eu já sei que são sinais de alavanca. Inclusive, deixa eu pegar aqui o controle dele. Inclusive, o controle dele, ele tem, dá pra ver, não, acho que não muito ruim, mas tipo, o controle ele tem duas alavancas. Ele tem duas alavancas e é basicamente um controle de videogame, certo? E tipo, as duas elas vão para baixo, para cima, e para os lados. Então,
Basicamente a gente pode dizer aqui que essa aqui vai para cima ou para baixo, dependendo se ele for acima de 80 ou abaixo de 80, que no caso 80 é como se fosse o meio, porque é 256 bytes e 80 ele é 128 traduzido em decimal, certo? E aí, basicamente, se for acima de 80 é um sinal positivo e abaixo de 80 é um sinal negativo. E o 80 é o neutro, o zero, no caso. E aí, tipo, esse aqui seria a alavanca para cima, a alavanca para baixo, ou para esquerda para direita, a outra alavanca, no caso a direita, para cima, para baixo. Isso eu estou chutando aqui porque eu não lembro mais a ordem, certo? E aí eu comecei a chutar valores aqui e nenhum valor dava certo. Impressionante, né? Porque tipo, sempre acontece isso. E aí eu comecei a combinar valores. Tipo, em vez de eu botar só em um, eu comecei a botar em mais de dois. Oh, em dois. Em dois ou mais. E acabou que quando eu preenchi aqui com F, a turbina do drone quase que explodia. Tipo, ela ia ao máximo, certo? Ela botava a potência ao máximo quando estava tudo preenchido com F. E aí eu comecei a tirar os valores até chegar em 80. Eu, tipo, ia tirando de um por um até fazer as turbinas pararem de funcionar. E aí eu percebi que quando esse último aqui, esse último 80 aqui, ele não era preenchido, tipo, ele não era preenchido, qualquer desse valor aqui era preenchido, acabava que a turbina não funcionava, não respondia. Então achei que esse aqui poderia ser o de throttle, que é para ele fazer subir. Porém, não é. Aí eu fui e comecei a chutar aqui valores de novo. E acabou que eu descobri que sem esse valor aqui, se esse valor não foi, na verdade, sem esse valor não. Se esse valor não for igual a nenhum desses outros aqui, tipo acima de 80 ou abaixo de 80, o drone não responde. E aí foi quando eu descobri por que o meu no aplicativo não funciona e no do cara meio que conectar, mas não enviava nada. Então eu comecei a fazer uma mistura aqui e consegui ter um resultado que vocês viram, que é do drone voando. E aí eu botei eu fiz um Pygame aqui, certo? Que é mais familiarizado. E aí eu botei para quando apertar as teclas eu ir mudando aqui ao throttle, o yaw. Eu fui mudando um monte de coisa aqui e acabou que cheguei nesse resultado aqui para ele alterar esses bytes aqui com referente ao o pitch e o throttle e mudar só os valores que eu queria dentro desse bichinho aqui. E aí, enfim, é doideira, certo? É doideira, eu confesso que eu sou doido, mas enfim, deu certo. O importante é isso. E quanto à câmera, ele usa um protocolo chamado de RTSP. RTSP, que basicamente ele conecta na câmera através de RTSP, porém a câmera ela só é inicializada através de um comando pelo drone através da porta de UDP, certo? E aí basicamente o drone tem duas portas, ele tem a porta RTSP e tem o UDP. Pode ser que tenha mais outra porta, mas eu não encontrei ainda. Mas basicamente essas duas portas são as principais, que tipo a UDP é para controle geral do drone, inclusive ativação da câmera, e o RTSP ele é basicamente responsável por fazer a captura da câmera e jogar o vídeo para o computador ou para o celular. Mas basicamente ela não funciona se você não executar o comando certo do UDP. E basicamente é por isso que eu só consegui ativar uma câmera, certo? Que no caso
essa bottom aqui, que é a câmera de baixo. E na teoria, pelo que eu vi no aplicativo original dele e no aplicativo do cara lá tentando fazer de engenharia reversa também, tanto no aplicativo original quanto nesse repositório que encontrei, ele manda esses dois comandos para fazer a troca de câmeras. Porém, só esse segundo que funciona. O primeiro aqui, que seria para ativar a câmera principal, não funciona. Então eu saí chutando um monte de valor e ainda não consegui encontrar qual é que ativa a câmera. Pode ser que tipo a câmera esteja com defeito, então aquele curto que eu vi agora possa ser que ele não esteja enviando alguma coisa, ou pode ser só que seja outro pacote, ou então eu esteja fazendo alguma coisa errada, tipo, tem várias possibilidades, então vai demorar um pouquinho para encontrar a câmera principal e eu preciso trabalhar, então por enquanto o projeto vai ficar nisso e eu estou disponibilizando esse projeto no GitHub. Se vocês encontrarem mais alguma coisa, mais alguma sugestão, podem comentar lá no GitHub, podem comentar aqui no vídeo também. E eu ficarei muito grato se alguém conseguir me ajudar a destrinchar isso, beleza? E eu achei até massa porque eu consegui fazer isso em menos de 4 dias, porque tipo, foram 4 dias fazendo isso, porém em dias que eu tava trabalhando eu tô fazendo e também tô trabalhando com outras coisas, então tipo, não foi 4 dias mesmo, acho que foi no máximo 2 dias, se juntar todas as horas, acho que tá no máximo 2 dias, se é que tá 2 dias, mas enfim, achei massa que a gente conseguiu. A gente conseguiu, para a glória de Deus, fazer esse negócio funcionar e de uma forma assim bem legal. A única coisa ruim que ficou nessa solução é que primeiro eu queria ativar de fato a câmera principal, que no caso seria essa aqui. E eu não pretendia fazer ele voar, mas já que eu estava me divertindo desenvolvendo isso e eu acabei fazendo. Mas uma coisa que ainda falta fazer e seria interessante é fazer ele pousar e desligar completamente as hélices, porque tipo, no script que eu fiz, ele só desliga as hélices quando você pousa com tudo, que aí ele bate e dispara o sensor dele que bateu em alguma coisa, aí ele desliga as hélices. Mas, tipo, se eu botar para ele desligar de fato as hélices, ele desce girando assim. E isso assim não é bom para... enfim, não é bom, né? Se você vai descer o drone sai girando, vai que você tenta corrigir a posição e acaba indo pro outro lado. Mas enfim. E outra coisa também que falta implementar nele é fazer ele girar também. Mas isso é de menos. Acho que o que dá para fazer em pouco tempo deu certo. Só pra gente não ficar sem mostrar a imagem da câmera, certo? Tô aqui depois do vídeo, certo? Vai ser na edição. Mas, tipo, podem ver que a imagem da câmera tem aqui, certo? Descobri a bagunça ali na outra mesa, mas enfim. Mas, tipo, podem ver que a imagem tá aqui, mas é bem escura, certo? Tipo, ela precisaria de uma luz para conseguir enxergar melhor, certo? Depois fica bem escura e a imagem e a qualidade não é tão legal. Mas enfim, acredito que talvez dê para mudar a resolução da câmera, mas não sei, certo? Mas enfim, tá aí capturando a imagem da câmera para vocês verem que eu não estou mentindo, que eu consegui capturar a imagem da câmera, mas foi só a da câmera de baixo.
E outra coisa, ele tá piscando aqui porque é outro script que eu uso para controle e outro que eu uso para fazer a questão da captura da câmera. Depois eu vou tentar um jeito de unir os dois scripts. É porque, tipo, o de controle eu tava. é, Foi o último que eu consegui, que eu fiz e, tipo, tava. Como é que diz? Tava fazendo já meio que mais estruturado. Já o TRTSP eu tava fazendo enquanto tava entendendo como é que o drone funcionava. Então, né, tava toda uma bagunça o código aqui. Deixa eu até mostrar aqui como é que tá o código aqui. Ó, o código do RTSP tem coisa muito misturada aqui. Tem biblioteca que não estou usando mais, do OpenCV. Tem um monte de coisa que eu tava testando aqui, inclusive o Headpad aqui, que é tipo um pulso que o drone fica recebendo do meu computador, meio que ele tá todo bagunçado aqui, enquanto que no controle eu tá um pouco bagunçado, tá, mas tipo, tá menos e tipo, eu não mando ele direto, eu fico alternando entre o headbat e o controle de fato. E aí, aqui eu conseguiria botar para capturar a câmera e fazer todo o processo também. Aí, inclusive, eu subi junto o teste, o primeiro teste que eu fiz, o teste bem antigo, que era só para pegar a câmera também. Tá bem bagunçado esse script, mas vai dar certo. Então, eu vou deixar o link do drone na descrição também, mas eu vou ver se pesquiso algum sem ser na Tempo, certo? Se consigo indicar pelo Mercado Livre, que até ganha uma comissão também, né? Aí é isso, galera. Muito obrigado aí a quem assistiu. Mais uma vez, eu já agradeci, mas como eu tô aqui na edição de novo, mais uma vez, obrigado. Desculpem aí pelas gagueiras e qualquer coisa. Mas tipo, o vídeo ficou muito longo depois que eu fui perceber e que eu fiquei por ter ficado muito longo, eu acabei falando um pouquinho mais devagar. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu e fui. E não se esqueça que meu site de recomendações está na descrição também, certo? Eu esqueci de falar no vídeo original, mas meu link de recomendações está na descrição também. Beleza? Valeu e fui.